Salve galera, essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo de dicas, que eu dividi em duas partes porque ele ficou muito longo, acho que uns 40 minutos. E dessa vez a gente vai abordar mais sobre a parte oeste da América do Sul, países como Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, sabe? Esses países do oeste, né? Principalmente a Cordilheira dos Andes, ali. No primeiro episódio a gente meio que abordou a Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil. E aí agora a gente vai abordar os países que eu tinha falado de primeiro. Isso, né? Fiquem com a parte 2 aí e espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Salve, salve, galera. Vamos aqui agora para a Bolívia, né? E é um país que ele é bem diversificado, né, em questão de cidade. Só que a gente vai falar de uma cidade específica na próxima dica. Bom, a dica principal seria o carro branco, que ele é muito comum na Bolívia, né? Muito comum na Bolívia e vai também ter bem no Peru. Ou seja, ele vai ser bem comum no Peru e também no Chile e na Bolívia. Só que você vai ver uma paisagem bem diferente na Bolívia, mas aqui seria a dica principal para você saber, primeiramente, se na Bolívia é o carro branco. Agora, sem mais delongas, bora para a próxima aqui. Então, agora aqui a gente vai para uma dica de município. A dica de município de hoje vai ser o município de El Alto, né? Que você deve ter muito ouvido falar se você for um grande fã de futebol ou se você acompanhar, como que se fala, acompanhar eliminatórias da FIFA ou até Libertadores Sul-Americano. Você já provavelmente já viu seu time jogar na altitude do Estádio Municipal de El Alto, verdadeiro inferno, né? Cara, assim, o Brasil perdeu aí de 1-0 para Bolívia, o Flamengo já levou taca aqui também, né? Mas agora a gente vai falar do próprio município de El Alto, né? De El Alto, e a arquitetura vai ser bem, como que se fala? Vai ser bem, tipo, bem peculiar, que vai ser essa arquitetura de tijolos expostos, né? Vai encontrar em abundância, em todas as casas você vai encontrar o tijolo exposto. Outra coisa que é boa, que é bem boa para El Alto, né? Vai ser essa arquitetura também, né? Que ainda bem que ela apareceu. Essa arquitetura eu não sei como é que explica isso aqui, mas é uma arquitetura que é bem diferenciada, né? Como vocês podem ver, esses tons e cores, assim, tudo. Ela vai ser bem comum na cidade de El Alto. E este pavimento aqui, ele é acompanhado com essa arquitetura, é bom para El Alto. Aqui a gente falou o município de Alto, agora vamos para outra área que é bem interessante, bem bom para ganhar jogo se o oponente não souber e vai dar bastante dano, mesmo se acertar a Bolívia, se ele não souber aquela área e se você também não souber ele saber, prepare. Assim, isso aqui nem parece Bolívia, né? Tá, quando eu comecei a jogar assim, nem pensava que isso aqui era Bolívia, mas agora assim, lendo documentos, bom, estudando, isso aqui é bem comum na Bolívia, que seria a parte amazônica da Bolívia. Eu já vou mostrar a parte amazônica para quem não sabe, né? Tipo, que ela é meio que dividida, ela é cortada pelos Andes. Tem os Andes lá do esquerdo, que seria um deserto, e tem os Andes lá do direito, que seria a parte amazônica, que é muito plana. A parte amazônica, no caso, da Bolívia, né? E aqui na Bolívia, a gente vai encontrar essa vegetação assim, que eu diria, na verdade, eu diria que isso aqui era um chaco, tá? Eu acho que isso aqui é um chaco na floresta amazônica. Eu posso estar bem enganado, posso estar cometendo um erro de falar que isso aqui é um chaco, mas eu acho que isso aqui é o bioma chaco na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, por fato das árvores pequenas, um pouco até arbustivas. Não dá pra ver muito bem aqui. É aqui, essas árvores mais arbustivas assim, né? E esse solo também é bem comum nesta parte da Bolívia, esse solo mais na geração 3 claro, na geração 3, na geração 4 eu acho que seria mais escuro. E este poste aqui, esse poste de madeira meio que, ele é tudo largadão assim, né? Tudo, ele é meio deformado assim, não é igual um poste padrão, normal assim, sabe? Então, é igual esse daqui bem organizadinho, um poste meio deformadão, meio largadão assim, que é um poste de madeira, ele vai ser bem comum nesta área de Santa Cruz também, né? Eu vou mostrar no mapa onde que é. Mas seria isso. Também encontrar muitas palmeiras e algumas áreas da floresta amazônica. Uma rodovia lá, tem meta de Smoot e tudo. Mas pra quem não sabe, meio que uma manchinha, um círculo, que eu não tô vendo aqui. Mas, enfim. Seria uma rodovia de Smoot, mas agora eu vou mostrar aqui onde é que fica Santa Cruz pra vocês. Né? Santa Cruz de la Serra, que se você mandar nessa cidade Red, já vai fazer um bom dano no aniversário, né? Seria aqui, né? Nossa, Santa Cruz de la Sierra, essa cidade aqui que tem 1 milhão de habitantes, a maior cidade da Bolívia. Em toda essa extensão aqui, vou até mostrar o Google Street View, né? Como é que é a cobertura. Tem esta rua que vai até Corumbá, só que não tá toda coberta. Enfim, né? Seria assim que seria a cobertura do Chaco boliviano, né?
em Santa Cruz de la Sierra. E seria toda essa extensão, essa paisagem assim. Então a gente termina as 3 dicas da Bolívia que eu gostei. Agora vamos para, pode dizer, acho que o Chile, né? Começando no Chile agora, numa grande cidade, a cidade de Viña del Mar, cidade de Chile, na costa, bem grande, que faz área metropolitana com 2 cidades, né? E aqui a gente tem o pós-chileno que seria um poste bem parecido com o poste brasileiro, só que o poste brasileiro teria divisões aqui, formando-se uma escadinha. Já aqui não, ele não tem divisões, ele segue, né? E já aqui, né, ele vai ter também pontiagudos, né? O que vai ser comum no poste brasileiro também, mas o poste dele não vai ter, repito, não tem estas divisões assim, ele só é contínuo. Agora vamos para a segunda dica, que seria em questão do carro da geração 3 do Chile. Aqui você já consegue ver também que é presa de meio morta, né? Por causa da geração 3. E o carro da geração 3 nosso do Chile é um carro branco. Sempre vai aparecer um carro branco da geração 3. Às vezes vai estar tudo blurado por questão de bug do Google. Mas o Chile vai ter um carro branco da geração 3, né? E esta rodovia, assim, cara, essa rodovia aqui, ela é muito meta mesmo, né? Por causa desse fator de ela utilizar linhas amarelas, tanto internas quanto externas, o que é bem improvável de acontecer em qualquer país da América Latina. Mas no Chile é bem comum acontecer isso em algumas ruas, né? Como eu disse, em algumas ruas. Mas essa rua aqui, ela é bem, tipo assim, bem característica mesmo, porque ela vai estar na região da Patagônia, perto da Terra do Fogo, na cidade de Punta Arenas, né? De Punta Arenas, e o pavimento é de concreto, pavimento de concreto e maioria da extensão da rua. Se for uma paisagem parecida como essa, só você alinhar, né? Vou mostrar onde é que fica. Fica bem que esta ruta 9, né? Se eu não me engano, esse trecho, acho que por aqui já vai ser concreto, né? E fica a dica da rua também. Eu fiz 4 dicas do Chile para abranger um pouco mais. E agora vamos agora para a terceira dica do Chile. Isso aqui a gente tem uma dica do deserto chileno para como você reconhecer, né? Bom, o deserto do Chile, cara, ele vai ser, tipo assim, ele vai ter muitas colinas, muitas montanhas e muitos morros. E a cada vez que você sobe, tipo assim, eu conto o deserto do Chile de Santiago pra cima, né? Quanto mais você sobe, você vai perceber que a vegetação vai acabando. Só em algumas áreas são específicas, né? São bem específicas, são em poucas ocasiões que acontece isso, que vai ter bem verde, né? Para padrões de deserto. Mas quando você vai mais subindo, tipo assim, no caso aqui a gente tá meio que no meio, a gente tá em Calama, né? A gente tá nesse departamento aqui nessa foto. Não, a gente tá meio que mais ao norte. Então, a gente consegue ver que a paisagem, cara, ela já vai mudar muito. Deixa eu só voltar aqui, né? A paisagem ela já vai mudar muito por causa que eu não sei se vocês puderam notar na primeira vez, mas a gente vai encontrar muito dessas montanhas sem nada e elas às vezes vão parecer com uma textura mais arenosa, assim, né? No caso, não é essas montanhas, mas essas montanhas você consegue ver que elas são muito secas. São bem secas mesmo, tá? Você vê essas montanhas secas, você já pode meio que considerar essa parte de Calama para cima. Daqui em Arica, você vai observar mais dunas de areia, assim, né? Observar mais, tipo, meio que uma coisa bem, muito mais arenosa mesmo, montanhas compostas só feitas de areia. Ou, tipo assim, a base pode ser de outro material, de outro componente, mas na parte que a gente olha mesmo, muita areia, né? Em geral, nas partes mais ao sul do Chile, não tô dizendo, tipo, perto de Terra do Fogo, né? Digo sul mesmo, na parte mais montanhosa do Chile. E no sul de montanhas do Chile, você vai encontrar uma paisagem, ou melhor, você vai encontrar um relevo que ele vai ser muito específico mesmo, né? Vai ser bem específico, muito específico, que também vai ter um pouco na Argentina, compartilhado também com o país vizinho, né? Mas no Chile, cara, você vai encontrar muito do sul, na Patagônia do Chile, né? Muito no sul das montanhas, né, do Chile, você vai encontrar esse tipo de relevo que tem uma pedra exposta, né? Assim, esse relevo que ele é bem imponente, né? Bem acentuado, né? Consegue ver até de longe. Você vai encontrar muito dele no sul do Chile, tá? Mas eu sei que tem um município, que é uma exceçãozinha, que fica perto de Chiloé, que é uma ilha. Mas, em geral, se você vê isso aqui, e você meio que tá perdendo o jogo, tá desesperado, você tá querendo matar o jogo, tá no multiplicador, você vê isso aqui, você pode cogitar o sul do Chile. Você pode cogitar o sul do Chile e bem mesmo. Então, tá aí as 4 dicas do Chile. E agora a gente vai para o Peru.
A primeira dica do Peru vai ser o seguinte, né? Como vocês podem ver aqui, a paisagem já mudou, só que eu vou falar um pouco mais sobre a paisagem peruana daqui, eu acho que duas. Das duas próximas dicas vai ser questão sobre a paisagem do Peru, né? Paisagem do Peru. E aqui a gente consegue ver duas coisas que são bem legais e boas pro Peru. Primeiramente, essas linhas externas brancas, que quando tá só as linhas externas também é bem comum, bem ótimo Peru, as linhas brancas externas, né? São recorrentes no Peru. E o carro com luz de freio, brake light, também é bem comum no Peru. E brake light, você meio que junta todos esses fatores aqui e é isso aqui. Você pode estar no Peru, pode estar muito bem no Peru, mas tome cuidado que brake light também vai ter na Colômbia. Na Colômbia, só que a paisagem vai mudar em algumas áreas. Às vezes dá pra se confundir, mas paisagens assim é impossível ter na Colômbia, pra falar a verdade, né? Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica vai ser sobre paisagem peruana, como eu tinha dito na última, tá? E no caso a gente tá falando da paisagem do extremo sul, perto do Lago Titicaca, né? Extremo sul do Peru. Você vai encontrar muito dessa paisagem assim, com essas montanhas não tão altas assim, né? E com esse matinho dourado, sempre assim nas montanhas. Ele vai ser bem comum no sul. E ainda assim você pode juntar esse outro fator da arquitetura de casas de barro, né? Você vê casas de barro com essa montanha, cara, essas montanhas com esse imponente. Você pode estar no sul do Peru. No caso, eu digo no sul do Peru, bem. Cara, não dá. Eu digo bem. Cara, consigo mostrar, mas é bem aqui no caso, tá? Você vai estar bem aqui, bem pertinho de Caca. Perdão de não mostrar aqui bem, porque deu um bug aqui no Google Maps, mas você estaria bem aqui. Deixa eu vou mostrar aqui mesmo. Vou mostrar, né? E a gente estaria bem aqui, ó. Ó, bem pra cá. Como eu disse, né? Fica bem nessa parte mais daqui do sul do Peru, onde é que eu tô com meio que contornando com o mouse. Agora aqui a gente vai pra Cusco, né? Que já que a gente tá aqui, né? Cara, Cusco seria um lugar que ele é bem único por ter Small Cam. Small Cam seria essa câmera aqui e ela não foi muito coberta ainda no Peru, só aqui em Cusco, né? Em Cusco é Ayacucho. Se você mandar em Cusco vai ser bem comum ser. Aqui também é comum. Em uma única rua aqui, uma única rua. E, tipo assim, provavelmente se você ver esta Small Cam aqui, né? Comparar com a paisagem montanhosa e tudo, né? Você, praticamente certeza, estará aqui em Cusco ou Ayacucho. Mas se você mandar em curso, vai fazer um ótimo palpite mesmo. Um palpite vai fazer um ótimo dano. E essas foram as três dicas do Peru. Bom, antes de a gente terminar o vídeo, acabei esquecendo de uma dica aqui do Peru, né? Que eu diria que seria melhor, importante para você acertar o país. E no caso aqui seria esta, esta base desta sinalização, que seria a sinalização de curva, né? A base dela é zebradinho. Você vai encontrar ela só no Peru no mundo, você vai encontrar muito na Índia. Se eu não me engano, no Nepal você encontra também, Sri Lanka, você encontra na Malásia. Às vezes você pode confundir dependendo da paisagem, mas se você vê isso aqui, você tem a certeza que está na América, você provavelmente estará no Peru, né? Temos aqui dois desses zebradinhos, muitos ali na frente também. E é isso, né? Se você vê esse zebradinho aqui, é o meta. E agora sim, e é isso. Falou. Agora vamos para o Equador e por fim a gente vai terminar com a nossa querida Colômbia. Bom, aqui é a primeira dica principal, tá, do Equador, né? Você vai encontrar muito desse Bollard, né? Esse Bollard que ele vai ser exclusivo do Equador, né? No caso, seria um Bollard com meio que a parte que é cilíndrica do Bollard branco e algumas listras vermelhas, né? Mas, às vezes você pode também encontrar, né? Um Bollard que ele não está aqui, mas às vezes você pode encontrar um Bollard do formato europeu, né? Formato mais europeuzado que eu vou mostrar aqui, vou mostrar no final, depois de a gente ver todas as dicas, né? Mas, nossa, enfim, se você ver esse Bollard aqui, é bem comum no Equador. Se você provavelmente estará no Equador, é tipo 99%, 100% certeza, na verdade, que está no Equador aqui. Ou seja, se você ver esse Bollard, você pode clicar no Equador lá, sem medo. Outra dica bem boa e interessante no Equador são o poste francês, né? Seria o poste em waffles, como a comunidade do Jogaster diz, né? Bom, esse poste aqui, como você pode ver, é um poste francês, poste francês encontrado na França, Bélgica e outras ex-colônias francesas, tá? E o Equador vai utilizar muito desse poste francês, né?
Ou seja, então, se você ver por algum acaso o poste francês aqui em algum lugar do Equador, ou melhor, em algum lugar, né? Você tá numa loja e você vê um poste francês, você provavelmente estará no Equador, né? Agora, vamos para a nossa última, que seria um spotlight de rodovia. E no caso aqui seria uma rodovia dupla, que leva você até a cidade de Salinas, mostrar Salinas junto com outro bode, né? E essa rodovia dupla ela é muito, assim, muito spotlight. Ela é bem única por causa que toda a extensão da rua vai ser seca, né? Você vai encontrar muitas coisas secas, vegetação seca. E na geração 3, né? O Equador vai ter muita geração 3. E em questão, geração 4 é caminhonete. O Equador também tem Shiftcam. Shiftcam também é bem comum no Equador. Shiftcam é aquela câmera muito ruim que é encontrada na Índia, na Nigéria, Nepal, vários países também. Camboja, Sri Lanka, né? E seria isso aqui, as 3 dicas do Equador, bem rapidinho, né? Vou voando. Antes vou mostrar aqui Plum Kit, né? Tá aqui abrindo o Plum Kit. E né? Aqui no caso seria este bode, né? Este bode aqui, como eu tinha dito para vocês, você vai encontrar uma variante desse poste, que é a Chichiquema do Equador, né? Que também eu posso mostrar, né? Aqui no Plum Kit. Seria... Oh, foi, tinha quieto, né? Tava com a Chichiquema, só que ela foi recoberta, ou seja, a cobertura meio que foi refeita. E seria isso aqui, a cobertura, na verdade seria, perdão, seria aqui as 3 dicas do Equador. Agora vamos para o nosso último país, seria a Colômbia. Colômbia é o país que está situado mais ao norte da nossa querida América do Sul. Questão de geográfica. Vamos lá, né? Fala da Colômbia, 3 dicas da nossa primeira aba de dicas da Colômbia, porque são 2 dicas, né? 2 dicas no Maloc. Aqui em Cúcuta, cidade fronteira com a Venezuela, temos as placas colombianas, né? Que seriam as placas amarelas, né? Tá? Placas amarelas são bem comuns na Colômbia. Eu acho que, tipo assim, a maioria dos carros utilizam, eu acho que os comerciais utilizam placas brancas. Já vi algumas vezes, não sei se é comercial, não fui muito fundo. E aqui a gente tem as placas com o verso branco e a cruz colombiana, né? Que como caiu muitos vídeos de duelos, se você não viu meus vídeos de duelos, dá uma passadinha lá, caiu muita Colômbia, caiu muita Colômbia com cruz e muita Colômbia com placa amarela. Cruz colombiana, uma coisa que exclusiva da Colômbia com o eixo fator do verso da placa ser branco, né? Aí aqui também na Colômbia, uma coisa que é bem interessante, né? Que aqui você vai poder encontrar, né, a informação da cidade, de que é o táxi, tipo assim, aqui, na geração 3 não vai estar borrado, mas na geração 4 provavelmente vai estar borrado. Eu acho que é a segunda vez que acontece quando eu vou ver. Mas enfim, os táxis colombianos vão ter o número da placa e escrito, vamos supor, Bogotá. Quer dizer que o táxi é de Bogotá. E na geração 3 é bem comum, só que como aqui tá borrado, tem o nome da cidade, né? Mas enfim. Bom, aqui são 3 dicas da Colômbia, só que legal, né? Já vimos 3 dicas só apenas em Maloc. Agora são 2 dicas, são bem legais e são boas para ganhar até o jogo. A nossa penúltima dica do vídeo, cara, vai ser um lugar que é bem semelhante ao nosso próprio Nordeste, né? Se a gente fosse comparar com o Brasil, né? Aqui a gente tem a cruz colombiana, né, que é bem comum. Aqui tá bem melhor de ver, né? Só que a gente tem uma paisagem que a gente pode ver que ela é bem árida. Realmente é bem árida mesmo, realmente, né? Aqui a gente consegue ver também no chão areia. A gente vai ver areia no chão. A gente consegue saber que a gente tá mais perto da praia. E no caso, a gente vai estar aqui, eu acho que se não me engano, no península, né? E também nessa parte da Colômbia, para você identificar ela, você vai ter o carro branco na geração 4, que vai ser bem comum na Colômbia, junto com é, carro branco bem comum na Colômbia, né? Aqui a gente tem também cactos, que também são bem comuns em áreas secas da Colômbia, principalmente no norte, só que também se encontra em outras áreas montanhosas. Só que o cacto plano foi exclusivo daqui. E aqui a gente também tem essa árvore que é o trupilho, que ela vai ser encontrada também em áreas secas, que é esta árvore que ela é bem achatadinha, bem pequena. E seria esse aqui os metros para você saber aqui. E também a vibe, né, cara? A vibe desse lugar aqui, tanto quanto a geração 3 ali, né? Tipo assim, aqui tá na geração 3, né? Na geração 4 como aqui agora, a gente vai poder ver, saber muito dessa vibe, né? Essa vibe aqui, ela é bem característica e indiscutível. Tem como errar se você souber ver pela primeira vez assim, não tem como. E a área que fica aqui, no caso, né? Na verdade, é esta área aqui, né? Que no caso é uma península, assim, né? E esta área também, tipo assim, no caso é tudo isso daqui, né? É tudo isso daqui, Maicao, Rio Racha, esses municípios. E aqui seria a cobertura desta área, né? Agora, certo, vamos para
nossa última dica do vídeo, né? Espero que ajude essa dica pra vocês nesse tutorial, que essa dica vai ser bem boa, tá? A gente tem duas dicas novamente. Tá aí aqui uma dica do nosso sul da Colômbia, né? O sul da Colômbia, que tem uma cobertura mais consolidada em pasto, já vou dizer ali, né? No departamento de Nariño, mas, né? Que a gente tem esse glitch, né? Um glitch de cobertura, que ele vai ser bem comum, vai parecer bem, muito comum lá no sul da Colômbia, né? Que seria o glitch da Gen 5, né? Não tem geração 5 do Jogaster, mas esse glitch aqui, a comunidade do Jogaster apelidou de Gen 5, né? E outra coisa que é boa para o próprio sul da Colômbia, né? Vai ser a vegetação. Não, vegetação não, perdão. Vai ser os campos agrícolas aqui, né? Você pode ver que é um pouquinho meio desmatadinho essa parte aqui, a parte do sul da Colômbia. Não é igual às outras. Ela também vai ser um pouco mais aberta, assim. Ou melhor, aberta não vai ser, assim, cobertura, mas entre as montanhas. Você consegue ver um pouco mais o horizonte, né? E com essa cobertura a gente possibilita ver as áreas que foram desmatadas, devastadas para os campos agrícolas, né? E também uma coisa que é bem interessante nos arredores de Passo são as montanhas com a cabeça careca, né? Por causa que elas foram desmatadas, né? Montanha cabeça careca pode ser bem bom para pasto e também os cultivos agrícolas. E você com o bacode em 5, outra coisa que é bem boa para pasto são o próprio pinheiro e também o cedro libanês, que você vai ver ele muito na Turquia, no jogo tá muito na Turquia lá no sul, mas aqui na Colômbia ele também vai ter aqui em Pasto muito, só que ele não é exclusivo de Pasto, mas ele também tem muito em Pasto. No caso, eu digo Pasto no departamento de Navarra, né? Não, Navarra não, perdão, no departamento de Nariño. Você somar todos esses negócios aí, desculpa, todas essas dicas, você tem toda a sua certeza, convicção que você estará, né, nesta região aqui da Colômbia, né, aqui nesse departamento que eu digo que seria Nariño, né, aqui perto do Equador, uma região bem extrema da Colômbia, com muita cobertura até que tá. E aqui na Colômbia, mande aqui no sul e você estará muito bem. Antes de encerrar o vídeo, todas, não todas as dicas não, a maioria, umas dicas bem, maioria também não. Temos muitas dicas que são bem importantes para questão de geografia, né, na América do Sul. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões aí nos comentários, deixe seu like, comentários e inscreva-se no canal.